Então, minhas irmãs, meus irmãos, é com alegria que nós estamos aqui para mais uma conversa sobre a nossa querida doutrina espírita. E hoje nós vamos abordar algumas passagens dos dois livros de Hilário Silva, Almas em Desfile e A Vida Escreve. Porque, na verdade, os livros do Chico são poucos lidos pelos espíritas. A gente observa isso. E esses dois livros, muita gente, principalmente os espíritas da nova geração, por aí, não leem. Então, nós vamos lá. Quer dizer, todos nós somos almas em desfile, né? Não é como se estivéssemos num palco, e estamos num palco, só que nós estamos no palco da vida, e cada um representa a sua peça. E somos atores. Em toda parte, em todos os dias, nós vemos desfile de almas. Almas que se arrastam, almas que lutam, almas que riem, almas que choram. Então vamos ver. O primeiro caso de Hilário Silva, do livro Almas em Desfile, é o capítulo 3, na parte 1. Então, o José do Espírito Santo, ele era um modesto espírita de Nilópolis. Ele estava na porta do centro, conversando com alguns amigos, depois da reunião, e passavam dois jovens, dois rapazes, e ficaram observando a conversa, quando então ouviram José afirmar: meus irmãos, a caridade é a maior bênção. E um deles, então, disse para o outro: você ouviu? Todo espírita é só fachada, disse ele, rindo para o outro. Fazem as coisas para inglês ver. E tocaram, continuaram. Mais uns metros na frente, eles se depararam com um mendigo. O mendigo estava sem paletó, era uma noite de frio. Camisa em frangalhos a tiritar de frio. Um deles deu alguns centavos ao pobre homem, e nisso eles olharam, e José do Espírito Santo vinha vindo sozinho. Aí eles se esconderam numa esquina de um prédio. Vamos ficar aqui para ver o que ele vai fazer. Vamos ver se ele vai ajudar o mendigo. Aí o mendigo estendeu a mão, pediu um donativo, e o José, então, colocou a mão no bolso do paletó, da calça, não encontrou nada e simplesmente disse: olha, meu amigo, eu estou sem um níquel. Os jovens riem e um fala para o outro: não lhe falei que é só fachada? Nisso, José olha em torno para ver se estava sendo observado. E, num gesto espontâneo, tirou o paletó, arrancou a camisa felpuda que ele vestia e, seminu, vestiu-a no companheiro, boquiaberto, mas encantado, o mendigo. A seguir, disse com simplicidade: meu amigo, é só o que tenho hoje. Volte aqui amanhã mesmo. O que aconteceu? No dia seguinte, os dois estudantes estavam no templo espírita ouvindo a pregação. Porque o que aconteceu? A força do exemplo. O exemplo de José falou mais alto do que as palavras que ele tinha dito antes. É como disse o nosso Emmanuel: se a palavra convence, o exemplo arrasta. E no livro de Emmanuel, falando sobre a nossa responsabilidade de espíritas, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 76,
ele, analisando as palavras do Cristo, disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Foi o ensino de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, item 14. No livro Estude Viva, falando sobre as convicções, Emmanuel disse o seguinte, página 40, Emmanuel disse: o espírita guarda a responsabilidade de pregar através do exemplo. A sua convicção espírita, um simples ato de bondade, seja no lar, na via pública, no trato com as pessoas, tem mais força persuasiva do que uma dezena de pregações, advertiu Emmanuel. E, por fim, o exemplo, no livro Falando a Terra, na página 41, o exemplo é a força mais contagiosa do mundo. Por esta razão, quem conserve hábitos dignos, quem se devota ao dever bem cumprido, quem fale ou escreva para o bem, combate a ignorância. E a ignorância de todos os séculos, disse um espírita, sofre a flagelação de dois grandes males. Um deles é a miséria, o outro é a ignorância, sendo que a ignorância é pior do que a miséria porque leva à miséria. E não existe nada pior, meus amigos, não existe nada pior do que a ignorância acalentada. A ignorância acomodada. A pessoa se contenta com o que não sabe, porque sabe muito pouco, e não procura sair dessa situação cômoda de inércia para conhecer, para ir para frente. E, continuando, mais um caso do livro Almas em Desfile, capítulo 8. Uma jovem senhora entrou na livraria que vendia livros espíritas, uma cidade pequena, e falou para o gerente que estava no balcão: eu quero 2.000 cruzeiros de livros espíritas. E o gerente, uma quantia alta, né, perguntou: a senhora tem a relação dos livros? Não, não tenho. Você escolha os melhores e mande ao doutor Anísio Fortes. E forneceu o endereço exato do doutor Anísio Fortes. O gerente, por coincidência, conhecia o doutor Anísio. Ele coçou a cabeça, olhou para ela admirado, desconcertado, e ele sabia que o doutor Anísio era materialista, embora um médico respeitável. Então ela sorriu e falou para o gerente: eu vou contar a minha história. Eu fazia limpeza no consultório do doutor Anísio. O que ganhava mal dava para o meu sustento do meu marido. Meu marido doente, eu recebi um convite dos amigos nossos para entrar numa instituição pública na área da assistência social. Eu fiquei muito entusiasmada. Mas acontece que a preparação dos documentos, a confecção de roupas adequadas para um trabalho dessa ordem, exigia dinheiro. Um dinheiro que ela não possuía. E ela ficou naquela ansiedade, quando ela indo caminhando na calçada para ir para o trabalho, viu uma jarra de porcelana, fina porcelana, quebrada junto a uma janela de uma casa de grande porte. E aí veio uma ideia estranha na cabeça dela. Ela pegou pedaço a pedaço da jarra e falou: por que não aproveitar? Ela juntou todos os pedaços, recompôs a peça, ela embrulhou num fino papel de presente e fez um pequeno volume de bela aparência. Chegou no consultório do doutor Anísio, ela sabia que ele entrava, chegava sempre apressado, um pouco atrasado, e abria a porta com força, como de hábito. Ela, então, colocou-se atrás da porta. Quando o doutor Anísio entrou,
ela foi e jogou a peça no chão. Fez aquele barulho. Aí o doutor Anísio olhou, perguntou a ela o que foi. Ela disse, não, era uma jarra que eu e meu marido, com sacrifício, ela frisou, compramos porque é um presente para minha irmã que iria casar. O doutor Anísio era um homem experimentado, avaliou a peça e disse, eu não quero o prejuízo seu. Sacou 2.000 cruzeiros e me passou a quantia. Ela agradeceu, conseguiu um emprego, o marido ficou doente, ela foi levada pelos amigos para o espiritismo. Tornou-se espírita, e o que acontece? A consciência como que dilata, né? E aí ela compreendeu o erro grave que tinha cometido. Ela procurou, então, o doutor Forte, confessou o seu gesto infeliz, quis devolver-lhe o dinheiro, mas ele não aceitou. Ele abraçou-me benevolente, disse ela, e apenas pediu um livro espírita, desejando conhecer os princípios que revolviam o fundo da consciência. 3 dias depois, o gerente aceitou o envio dos livros. 3 dias depois, indo ela na livraria para pegar o recibo da entrega dos livros, encontrou o gerente preparando um fardo de livros. Está vendo? Sorriu ele para ela. Faço um pacote de livros da nossa causa de 1.200 cruzeiros para oferecer a um amigo. Como assim? Ela perguntou, surpresa e intrigada. E ele falou, ele sorriu e disse, eu também tenho um caso. Então, gente, é o que o Espiritismo ele rebusca a nossa consciência e nos faz a luta de tornarmos melhores. Então, a criatura tem outro lance, outra mensagem, é o móvel da obsessão. Capítulo 11 do livro A Vida Escreve. Batuíra, um trabalhador que muitos de nós conhecemos, trabalhador da doutrina, ele recebeu a visita de um obsidiado em recuperação. Um homem próspero, era um homem próspero, que Batuíra conhecia de muito tempo. E o homem disse para ele, graças a Deus estou muito mais forte. Já consigo dominar-me e governar meus próprios pensamentos. Venho assim hoje com mais confiança à nossa prece, que ele costumava vir lá para fazer uma prece junto com Batuíra. Então, Batuíra, colocando as mãos na cabeça do doente, ia dizendo a oração e determinou que ele repetisse. Senhor, eu te agradeço a infinita misericórdia. E o homem repetia, eu te agradeço a infinita misericórdia. E prometo que serei paciente e humilde. E ele repetia, que serei paciente e humilde. Que procurarei o caminho do bem, que executarei o trabalho que a tua vontade determinar. Que executarei o trabalho que a tua vontade determinar. Ele repetiu. Aí, que abrirei minha bolsa todos os dias em favor dos necessitados. Aí, ele não repetiu. Nesse ponto, talvez sentindo que o compromisso enunciado era para ele excessivamente pesado, o doente começou a gritar e piorou outra vez. Porque o desapego, gente, envolve sofrimento. A pessoa, para se desapegar daquilo que ele tem apego, envolve o desapego, e o desapego gera sofrimento. Por exemplo, eu tive uma conhecida que ela tinha... Porque as mulheres, viu, Ivaí, das mulheres casadas, na maioria das vezes, dizem as estatísticas, ela, depois de casada, os vestidos, a roupa encolhe, que elas tinham e têm.
Então a roupa encolhe. E essa minha amiga tinha no armário, numa gaveta, várias peças do início do casamento que todas elas encolheram. E ela, então, num rasgo de generosidade, pensou em doar aquelas peças de roupa para alguém que necessitasse mais. Mas aí ela abriu, pegou uma por uma, colou, olhou, pensou no passado que ela usava, aí disse, não, vai que essas peças desencolhem e dá para eu ajudar. E aí não, fechou a gaveta e as roupas encolhidas, aspas, ficaram lá na gaveta. É como diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 49. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, disse Jesus, está no Evangelho de João 13, 17. E Emmanuel comenta, entre saber e fazer existe singular diferença. Há sempre vozes habilitadas a indicar os caminhos, é a palavra dos que sabem. Raras criaturas, porém, penetram valorosamente a vereda, muitas vezes em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É um esforço supremo dos que fazem. Há muita diferença entre a cultura e a prática, entre o saber e o fazer. O neto chegou para a avó e disse: vó, eu sonhei que eu fui num lago que tinha um jacaré e o jacaré comia pessoas feias. Aí a avó olhou para ele de surpresa com esse sonho, aí perguntou, será que eu for lá, eu, bonita como eu me acho, você acha que o jacaré vai me comer? O neto olhou para ela, olhou e coçou a cabeça e disse, olha, eu acho melhor a senhora não ir, não. Porque vai que o jacaré pensa que a senhora é feia. Olha que resposta inteligente do garoto para ela. Né? E no capítulo 20 do livro Almas em Desfile, ainda, o irmão Fego, que era um denodado espírita lá de Maceió, Alagoas, de Sergipe, aliás, um apóstolo da caridade, ele começou a aplicar passes em um cavaleiro obsidiado, cujas melhoras eram visíveis. Fego reparou, entretanto, que a memória do enfermo ainda era confusa. O doente comia regularmente, dormia calmo e falava com acerto, mas parecia de nada mais recordar. 6 meses corriam sobre a situação, quando, numa reunião mediúnica, Fego implorou ao espírito de Bittencourt Sampaio socorresse o infeliz, o que o benfeitor simplesmente respondeu. O doente já estava plenamente restabelecido e que já não mais necessita de passes. Fego, surpreso com a resposta do mentor, disse, a memória dele, o homem não mais se lembra de nada. Aí o espírito não disse nada, ele achou que era um espírito mistificador, que tinha ocupado o médium, né? E ficou triste com aquela resposta, porque o Bittencourt não respondeu. Bom, no dia seguinte, o paciente foi visitado por um homem de boa aparência. Fego estava lá para o passe de sempre, né? E o visitante disse, eu venho vê-lo da parte de um companheiro de Pernambuco. E por que o doente não respondesse como se estivesse alheio ao assunto, prosseguiu. É o problema da conta. Não se lembra da conta? Não me lembro, não. Respondia ele, olhando para o ar, olhando para o vazio. Mas, meu amigo, é um caso urgente, é a velha conta. Mas eu não me recordo, respondeu ele. Mas ele falou, é uma questão séria. Trata-se de uma conta grande. Fego, compadecido com aquele esforço do homem, interferiu. Olha, eu peço ao senhor, fale com o credor, com o dono da conta, que ele tenha paciência, enquanto o nosso doente está sem memória.
Aí o homem respondeu, para a surpresa de Febo, mas te dá o contrário. Trata-se de 80 contos de réis que precisa entregar-lhe em nome do amigo. Aí o quadro mudou. Os olhos do enfermo brilharam, iluminaram-se de repente e ele falou firme. Ah, já sei, lembro-me perfeitamente agora. É um dinheiro que emprestei ao Geminiano em Recife há 4 anos atrás. Não tem problema não, pode me passar. Passarei recibo tranquilamente. Isso mesmo, disse o recém-chegado, satisfeito. Então o irmão Fego, surpreso, abanou a cabeça e falou em voz alta, qual se estivesse argumentando consigo mesmo. Bittencourt tinha razão. É a questão do interesse pessoal, que falou mais alto na estrutura psíquica desse irmão. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Kardec indagou, além dos defeitos e dos vícios sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição? E os mentores responderam, o interesse pessoal. Todos nos revelamos por dentro na hora do interesse pessoal. Um homem pode possuir qualidades reais que o fazem para todo mundo um homem de bem. Mas essas qualidades, ainda que sejam um progresso, não suportam sempre certas provas e basta, às vezes, tocar a corda do interesse para pôr o fundo a descoberto, arrematar os benfeitores. Então, é aquela história. O que adianta? Vamos refletir. Nós nos tornarmos espíritas se continuarmos, por exemplo, avarentos. De que adianta nos tornarmos espíritas se somos egoístas e vamos continuar egoístas? Se somos ciumentos e vamos continuar ciumentos. É preciso vencer essas situações. Mas o Espiritismo, diz no livro Coragem, André Luiz, não espere viver sem problemas, de vez que problemas são ingredientes de evolução necessários ao caminho de todos. Gente, eu não conheço ninguém na Terra que viva sem problemas. Não conheço. Então, daí nós não podemos exigir perfeição do próximo quando nós não somos perfeitos. Não basta o arrependimento, arremata André Luiz. É necessário o primeiro passo, ou seja, o pagamento da dívida. Não é a predisposição para resgatar o erro apenas. É pagar. O que adianta você ficar arrependido 10, 20, 15 anos e não pagar a conta? É preciso pagar a conta, né? Eu dei uma vez o Livro dos Espíritos para uma amiga e eu perguntei, curioso, uns meses depois, se ela estava lendo o livro. Ela falou, não, eu parei de ler. Comecei, mas parei de ler. Porque eu notei, era inteligente, que se eu continuasse a ler, eu ia ter que deixar de fazer muita coisa que eu ainda gosto de fazer. Então, ela preferiu parar de ler. Né? Então, Carlos Embaçaí, no livro Religião, ele falando sobre que o Espiritismo é uma doutrina incômoda. E ele explica por que o Espiritismo é uma doutrina incômoda. Porque ela prescreve a gratuidade daquilo que de graça recebemos. Quando tudo se mercantiliza. Infelizmente, é o que nós notamos. O que a gente nota? Diversos oradores, nos chamados congressos, cobrando para ir ao congresso. Não é um só, não, são vários. E oradores de nomeada, infelizmente, cobrando para ir ao congresso. O Chico falou, se eu for em algum lugar e souber, que o convidado, e souber que tem que cobrar alguma coisa, olha só, palavras do Chico, eu tiro todo o meu dinheiro do bolso, dou a eles e vou embora. Vou embora. O Chico não aceitava um centavo. Ele ganhou 100 mil cruzeiros, uma fortuna do irmão Jacó, do livro Voltaire, Frederico Figner,
no testamento, ele foi obrigado a aceitar, ele simplesmente deu para a Federação Espírita Brasileira, que com esse dinheiro fundou a gráfica lá em São Cristóvão e o endereço da Avenida Passos 30, onde era no Rio a Federação Espírita Brasileira. Foi com esse dinheiro do nosso Chico Xavier. Então, muitos oraré. Aconselho o perdão, o espiritismo, o perdão das ofensas, disse Carlos Embaçaí, quando o rancor tumultua nas almas. Ordena a humildade quando nadamos em orgulho e soberba. É incômoda porque arranca hábitos milenares que não é tarefa fácil. Olha, tem o livro Deus Conosco, que foi psicografado no culto do Evangelho, no lar do Dr. Rômulo Joviano, quando o Chico trabalhava na Fazenda Modelo, no culto do Evangelho que ele fazia terças e quintas e quartas-feiras, o Chico psicografava. Então, numa das psicografias, Neio Lúcio disse, admirado e triste, que ele encontrou agora, nos tempos atuais, companheiros que ele conhecia há 2.800 anos atrás, com as mesmas imperfeições gerais morais hoje de 2.800 anos atrás. É isso. Vamos refletir sobre a importância da mudança. Porque, gente, a nossa encarnação é melhor, eu costumo repetir isso, é melhor do que a anterior, porque foi preparada, projetada, analisada pelos nossos benfeitores que conhecem o nosso passado espiritual mais do que nós conhecemos. Preparada para que a gente faça o melhor e fazer tudo o que está dentro das nossas possibilidades. Não é pedido nada além daquilo que podemos fazer. No livro Almas em Desfile, no capítulo 1, na segunda parte, Aristides Spínola que era espírita, recebe um amigo do Meyer que lhe comunicou a desesperadora situação no lar. Todos contra ele. Esposa e 4 filhos a se voltarem contra ele, 2 solteiras brigavam com as 2 casadas e os genros, inimigos entre si, injuriavam-no publicamente. E o pior é que a esposa ficava do lado de um deles. Situação insustentável. O nosso personagem começara a ler algo da doutrina espírita e queria orientação. Por isso ele procurou o doutor Aristides. O doutor Aristides, então, disse para ele, que era uma pessoa muito humilde e serena, aconselhou, evite a discussão. E ele disse, e se eu for insultado? Conte até 60 sem responder. Mas se a provocação continuar, ele queria saber todos os detalhes para acertar. Busque mudar de assunto. Se for inútil, saia de casa. E se me impedirem? Bom, se te impedirem, você procure isolar-se num quarto à chave. E o nosso personagem respondeu, e se abrirem o aposento à força? Aí, nesse caso, telefone imediatamente para o pronto-socorro, naquela época, e espere a ambulância na porta. Entre nela e recolha-se ao hospital. E arrematou o doutor Aristide. Isso é melhor que entrar na faixa do crime, comprometendo-se por muitas encarnações. O cavaleiro despediu-se, mais tranquilo, no entanto, rogou ao orientador para que o visitasse por espírito de caridade no dia seguinte, a fim de ajudá-la a conversar com a esposa que parecia francamente obsidiada. Na manhã seguinte, o doutor Spínola encaminhou-se para o endereço de que se munira, entretanto, ao chegar à porta, deu com uma ambulância que deixava a casa tilintando ruidosamente a pedir caminho. E ele saiu. E agora, olha, esse sobre a fé. Vejamos, gente, a importância, o peso, a força da fé. Essa está no livro Ideal Espírita,
mas é do Hilário Silva, no capítulo 62. Martim Gouveia afeiçoara-se a pilhar residências alheias. Naquela noite, namorara uma casa fechada, qual se ninguém residisse ali. Pé ante pé, galgou o muro do quintal e forçou a porta dos fundos. Abriu com habilidade, penetrando na moradia. Procurou um dos quartos onde esperava encontrar maiores valores. Empurrou a porta de leve e entrou. Nisso, contudo, ouviu respiração estertorosa. Avançou, encontrou um vulto no leito. Leva a mão ao punhal, mas ouve a voz fraca de um homem. Oh, graças a Deus, você escutou os meus gemidos, meu filho. Foram os espíritos. Você é um enviado dos mensageiros divinos. Foram os espíritos que te enviaram aqui. Martim, surpreso, abandona a ideia da arma. Graças a Deus, disse o homem, que repete, oh, graças a Deus, meu filho, preciso muito de você. Sou paralítico e sem ninguém. Há muito tempo não recebo visitas. Você me ouviu. Você foi enviado dos espíritos, ele respondeu. Busque um remédio, sinto muita falta de ar. Procure aí na gaveta. Leia algo que me conforte, para não morrer sozinho. E repetiu, você é o enviado dos espíritos. E porque o enfermo lhe estendesse um livro, Martim, condoído, acendeu a luz e dispôs-se a ler, emocionado. Era um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, encebado de suor e lágrimas. O hóspede imprevisto leu e leu até alta madrugada e depois, desde aquele instante, todos os dias, desistiu de assaltar e furtar, cuidando do velhinho, prestando-lhe assistência e lendo com ele livros espíritas da sua predileção. Durante 5 meses ele fez isso. O doente desencarnou em clima de paz, deixando-lhe a casa e os bens como herança e a alma renovada pelo exemplo de fé nos espíritos bons. Vejam, minha gente, a excelência da fé. Como disse Meimei, ergue-te e caminha, enxuga as lágrimas e fita os céus. Deus que te sustentou até ontem, sustentará hoje e sempre. Ouvida toda a sombra e à procura de mais luz, e perceberás que Deus está contigo em teu próprio coração a estender-te os braços abertos. Olha, quem estiver sofrendo com mágoa, ressentimento, bote no celular, no computador, confia sempre, Meimei, e abre e leia. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo, diz ela, e vai. Olha, a dona Yolanda César, que levava carretas de alimentos de São Paulo, ela, para o Chico, e levava as amigas com dificuldade, era uma mulher de personalidade forte. Vejam, ela foi 67 vezes, eu repito, 67 vezes a Uberaba para receber uma mensagem do filho e só recebeu na vez 68. Então, veja, ela não desanimou. Tem gente que vai 3, 4, 5 vezes e não volta mais. Ela não desanimou. Gente, são 2 meses e alguns dias indo de São Paulo a Uberaba. Por quê? Porque ela confiava, porque ela tinha fé. Ela tinha fé. Uma vez o Chico estava distribuindo na peregrinação que ele fazia aos sábados à tarde e noite, quando caiu um aguaceiro. E ele continuava. E ele falou, eu escutei ele falar, olha, nunca vi ninguém ficar gripado com a chuva daqui quando estava na peregrinação. Ele visitava 42 casas, levava o donativo, a bolsa básica ia na frente, e ele levava o donativo. E alguém abriu um chapéu para cobrir, ele mandou fechar o chapéu. Não, eu quero ficar com os meus amigos do jeito que eles estão. Gente, a força do exemplo. O doutor que fundou a Folha Espírita, marido da Marlene Nobre, deputado federal, esqueci o nome dele,
pesquisou quantas obras surgiram no Brasil e até no exterior, influenciadas pelo exemplo, pela força do trabalho do nosso Chico. 300 obras ele conseguiu anotar. Creches, centros espíritas, abrigos, enfim, tudo que a gente pode imaginar surgiram através do exemplo do nosso Chico Xavier. É isso, minha gente. Então, vamos para frente. Vamos continuar na certeza de que não estamos sós. E que o amor é a excelência da vida. Né? O amor é a excelência da vida. Tudo que nós fizermos baseados no amor virá o sucesso. Então, eu convido a vocês a lerem os livros Almas em Desfile e A Vida Escreve, de Hilário Silva, que vão encontrar excelentes histórias. E também alguns livros do nosso irmão X. Então, que a paz esteja com todos os corações. Eu agradeço a oportunidade. Fiquemos em paz. Graças a Deus.